secreto do Espírito Santo. Aleluia, Jeová. Então, irmãos, já estou ficando. Olha o que Paulo disse. Irmãos, capítulo 10, 1 Coríntios. Não quero que ignoreis o que vossos pais tiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar. Todos esses comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois beberam da pedra espiritual que seguia, que era Cristo. Olha, todos comiam a mesma comida, recebiam a palavra. Todos bebiam da mesma bebida, o Espírito, como Jesus disse, aquele que crê em mim fluirão rios de águas vivas. Seria o Espírito Santo chorando para a vida. Então Paulo falou para eles: olha, mas Deus não se agradou de muitos. E Paulo começa a dizer das coisas que aconteceram no deserto. A serpente pegou alguns, outros foram mortos, outros não chegaram para a terra. Irmãos, o que Paulo queria dizer aos coríntios é o seguinte: aleluia. Olha, ainda que a gente coma a mesma comida, ainda que a gente beba a mesma bebida espiritual, é necessária a direção total e plena do Espírito Santo. É necessário, irmãos, é necessário que o Espírito Santo tenha a revelação do que nós temos que fazer. Senão nós acabamos errando. Ainda que nós comamos a mesma comida, ainda que nós bebamos a mesma água da rocha que é Cristo, mas ainda assim, se a revelação da palavra de Deus não habitar em nós, se a gente não se alimentar da revelação da palavra, não podemos prevalecer. Agora eu tenho um mistério muito profundo para contar para os irmãos. Quem quiser abrir a Bíblia em Ezequiel, pode abrir, no bloco então. Lá no rio de águas purificadoras, você vai entender o que eu vou dizer agora. Por que que o Senhor me deu essa palavra somente para trazer a revelação desse mistério? Ezequiel foi levado pelo anjo para contemplar o templo. Acabou de completar o tempo, levou ele para fora do templo. Havia um rio saindo lá do templo. E esse rio saía, olha que mistério, hein? Aleluia. Essa aí você não ouviu ainda não. O rio que saía debaixo do templo, ele era estreito e raso. Então o anjo andou com Ezequiel 1000 poucos. Vem, filho do homem. 1000 poucos. Entra. Ele entrou, dava sarteiro, sabe? Ele estreitinho, dava para atravessar. E aí, veio de novo, mas 1000 poucos. 1000 poucos. Entra, ele entrou até o joelho. Mais 1000 poucos, ele entrou até os ombros. Mais 1000 poucos. O rio era tão largo e tão profundo que tinha que nadar, não dá para chegar do outro lado. Aí, mais para frente, diz assim o anjo para ele: esse rio, onde ele passa, ele purifica. Tem toda sorte de árvore, tem toda sorte de animais, peixes, tem sorte de tudo. Aonde esse rio passava era a vida. E a folha dessas árvores serão para a cura, e o fruto dessas árvores para alimento. Mas o mar mistério um pouco antes. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Jesus um dia pregava numa igreja e sofreu alguns problemas nessa igreja, e Jesus mandou falar assim para eles: diga assim para a igreja: é certo, esse rio de águas é a revelação da minha palavra, e sou eu que ando com cada um conforme ele anda comigo. Se você caminha muito com Cristo, é no qual ele te dá um pouquinho da revelação. Se você é aquela pessoa que caminha com Deus lado a lado, mais um pouco você entra no joelho. Se você caminha mais com Cristo ainda, mais 1000 poucos, você entra até os ombros. E agora o final: se você caminha com Jesus mais 1000 poucos, você é mergulhado na Bíblia, você conhece os sentimentos da palavra, você conhece a revelação profunda, você não enxerga a Bíblia de fora para dentro, aleluia, você enxerga de dentro para fora, aleluias. Esse é o mistério do rio que sai de baixo do templo. E Deus vai dizer aqui uma coisa, irmãos: essa revelação ninguém pode dar, só Ele, é só caminhando com Ele, e a caminhada é longa, não é um côvado, é 1000 côvados, leva tempo, leva sofrimento, leva espinho, porque Paulo tinha espinho, porque ele entrou no último estágio. Paulo mergulhou lá dentro, Paulo conhecia o céu de dentro para fora, não devia te ouvir. Então, Senhor Deus, eu trouxe toda essa palavra para a igreja e penso uma coisa: se você ler no rio de águas purificadoras, você vai ver que essa água, onde ela passa, ela gera vida. Se ela cai no mar, ela fica doce. Então o que Deus está falando para você: aonde a revelação da palavra passa, gera vida. E quanto maior a revelação da palavra, mais vida ela gera, mais fruto as árvores dão. Aleluia, porque todos somos árvores de Cristo para dar fruto.
Senhor manda dizer para vocês: somente caminhando com Ele, não com o outro. Não existe um ser humano na terra que possa gerar conhecimento bíblico para ninguém. Não existe revelação dada por ser humano. A revelação é dada pelo Espírito Santo. É aquilo que Deus ordenou lá no começo dos tempos, para a glória da sua igreja, para a sua glória. É para a sua glória, é para a nossa glória. Não é para a glória de outro. Ele deixou isso ordenado antes dos tempos. E você só vai conseguir isso caminhando com Ele, passo por passo, até que Ele vai se agradar e falar: esse se conserva comigo. Servo, entra para conhecer filho do homem. E esse vai conhecer um pouco. Aí ele: calma, você merece mais, vou mandar. E ele vai andando, até que ele fala: você já deu bastante, conheça mais um pouco do que eu quero mostrar. É só andando com Ele. A caminhada é longa, aleluia. A caminhada é longa, não é fácil. Tem espinho, tem prisão, tem açoite, mas é a maior riqueza que você pode ter. É a maior riqueza, é lá no rio de águas purificadoras, porque quando você entra lá, você é sarado. E quando você prega a revelação que Paulo está falando aqui, vai gerando vida ao redor. Irmãos, quem é pescador sabe: rio pequeno, pouca vida em volta. Rio largo, muita vida. Você encontra onça, você encontra de tudo, você encontra tudo quanto é tipo de peixe. Dá vida para os pescadores. Fala bem, pescador, pode ler. Você encontra tudo quanto é tipo de coisa, porque lá no final o rio é mais largo, gera mais vida, gera mais fruto. Aleluia. É o que o Senhor quer te dizer essa noite. Aleluia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Quebrando o teu coração nesta noite em nome de Jesus. Recebe esse mistério de Deus, e Deus manda dizer também. E Ele quer mudar pessoas aqui esta noite. Do Jeová. Ele mandou dizer para a igreja que aquele que abrir o coração e receber vai andar com Ele, e vai conhecer os mistérios da revelação da palavra. Vai andar com Ele, aleluia. Ele vai andar junto, e você vai conhecer esse papinho de querermos, porque o anjo estava em pé, dentro do caminho. Se você não andar, o anjo fica parado. E não era anjo coisa nenhuma, era Jesus. Quem caminha com Jesus, irmãos, ainda que a caminhada é longa, ele tem riquezas celestiais, maiores do que o mundo pode comprar, porque Deus não deu a sabedoria dele para os grandes desse mundo, deu para aqueles que creem na loucura da pregação. Receba essa palavra, irmãos. Receba o que Deus está falando para vocês. E eu digo mais, irmãos: Deus quer despertar pessoas nos últimos tempos antes da vida dele, para mudar o sentido das pregações que há no mundo. Deus vai fazer um levantamento de pessoas, pastores, obreiros, evangelistas, qualquer um que prega a palavra de Deus. Ele vai dar um 180, vai mudar o mistério da pregação daqui para frente. Sabe por quê? Só vou dar uma palavra, isso tem que ser outra pregação. As 7 cartas do Apocalipse têm que ser pregadas pela igreja. 7 cartas, 7 Espíritos de Deus, a totalidade dos mundos foi organizada disso, porque as 7 cartas de Apocalipse compreendem todas as igrejas de todo o tempo, escreve que viste e as coisas que ainda verás. Vamos ter que pregar todos os assuntos das 7 cartas, até que Jesus vai estar à porta e bate. Quem ouvir, ele entra e ceia, quem não ouvir, fica. Então eu digo para os irmãos: aquele que tiver sede de andar com Deus e quiser receber revelações para os últimos tempos, para andar com Deus e pregar coisas que irão acontecer com poder, aleluias, para que venha o fim. Esse é o mistério dos últimos dias. Por isso eu digo aos irmãos: caminho com Cristo. Todos somos chamados para andar de santidade. Todos somos chamados, aleluia, para andar com Cristo. É só você querer. Paulo não era bonito, não era forte, não era nada. Os gregos eram estudiosos, judeu pedia sinal, mas Paulo falava: para vocês Jesus é escândalo, para vocês é loucura, mas para nós é poder de Deus. Creia na loucura da pregação, ande com Jesus, e você ouvirá coisas, não estou dizendo que vai ver, você ouvirá coisas que você vai achar que você está louco. Aí você começou a entrar dentro do rio. É isso que Deus manda te dizer. Eu já estou terminando. Eu espero que os irmãos recebam essa palavra, porque é uma palavra que eu falo no pessoal para mim pregar. E eu digo mais, aleluia. Recebam essa palavra em seus corações com quebrantamento. Com quebrantamento. Porque esse Jesus, Ele quer usar, Ele quer capacitar, Ele quer mostrar. Se você não der lugar, vai usar outro, mas a obra não para.
Jesus. Busca Ele. Ele quer usar, irmãos. Ele vai mudar o cativeiro. Ele vai abrir a porta das cadeias. Vai se o Pentecoste vai descer novamente na igreja. Mas é necessário que se mude o sentido, irmãos. É necessário que se mude o rumo. Tem que ter a revelação da palavra. Porque é só ela que traz vida, é só ela que traz purificação, é só ela que dá fruto, está entendendo, irmãos? A Dona não gerou fruto porque não tinha revelação. Falava, mas nada acontecia. Você está entendendo o que Deus quer falar esta noite? Só para terminar, onde eu estava na oração de madrugada, Deus mandava que eu orasse com pessoas com dor de ouvido e dor aqui na face, no osso da face. Se alguma pessoa tem dor de ouvido, aquela dor aguda, forte, que está no ouvido, uma inflamação, não precisa estar agora. Se você vem sofrendo de dor no ouvido, se você vem sofrendo de inflamação aqui na face, na testa, embaixo dos olhos, vem aqui que eu vou orar para você, Deus já deu uma boca. Se Deus me mostrou, se você não está vindo com vergonha, sem imposição de mãos, eu conheço o que não sei quantas pessoas são, não tem tempo, não vai vir? Dor de ouvido, e dor, e inflamação de ouvido, e inflamação do rosto na face.